Oi, gente, graça e paz a todos. O Senhor colocou uma palavra, trouxe uma reflexão ao meu coração e eu quero compartilhar com vocês aquilo que o Senhor colocou em meu coração. A palavra do Senhor se encontra no livro de Joel, no capítulo 2, no versos 12, que diz assim, eu estou lendo na versão NVT. Eu sempre gosto de frisar porque quando alguém for ler, a forma de falar está diferente. Diz assim, por isso o Senhor diz, voltem para mim de todo o coração. Venham a mim com jejum, choro e lamento. Não rasguem as roupas em sinal de tristeza. Rasguem o coração. Voltem para o Senhor seu Deus, pois ele é misericordioso e compassivo, lento para se irar e cheio de amor. Está sempre pronto a voltar atrás e não castigar. Quem sabe ele mude de ideia e lhes envie bênção em lugar desse castigo. Talvez possam apresentar ofertas de cereal e vinho ao Senhor, seu Deus, como faziam antes. A mensagem do profeta Joel está sendo dirigida ao povo de Judá. E aqui o Senhor, através do profeta Joel, está chamando o povo ao arrependimento. Quando a palavra está dizendo, quando eu li esse versículo que diz assim, o versículo 14. Quem sabe ele mude de ideia e lhes envie bênção em lugar desse castigo. Talvez possam apresentar ofertas de cereal e vinho ao Senhor, seu Deus, como faziam antes. O que eu entendo é que essa palavra, ela não está sendo dirigida a pessoas que não conhecem a Deus, a pessoas que não servem a Deus. Pelo contrário, quando fala que as pessoas serviam a Deus, como vocês faziam antes, ofereciam sacrifícios a Deus, eu entendo que essa palavra está sendo dirigida para o povo que já conhece a Deus. E o que me chama a atenção é a forma que o profeta ele fala. Ele diz, o Senhor através do profeta, volte para mim de todo o coração. Não rasgue as roupas em sinal de tristeza, rasguem o coração. E esse povo, eles estavam servindo a Deus, mas eles estavam servindo apenas de aparência. Por isso que a palavra está enfatizando, não rasgue as roupas. Não é o exterior que o Senhor está procurando ou preocupado. O Senhor se importa sim com o nosso exterior. Mas o que Deus está falando aqui é voltar-se para Ele com todo o coração. O que me leva a entender que muitas das vezes nós estamos servindo a Deus com a aparência de quem está servindo a Deus, mas com o coração distante de Deus. E aí ele nos chama ao arrependimento. Ele nos chama para voltar-se para Ele com todo o coração. E ele diz, eu entendo que o Senhor estava dizendo, pessoal, eu não quero saber, eu não estou me importando, eu não estou procurando e nem olhando para aquilo que vocês estão achando que eu estou olhando que é externo. Para os sacrifícios externos que vocês estão fazendo, com a aparência de vocês de que rasgaram as roupas em sinal de tristeza. Isso fala de coisas externas. Eu quero o coração de vocês. Eu não quero que vocês tragam sacrifícios para mim apenas com aparência. Eu quero que vocês tragam sacrifício com todo o coração. Eu quero que o seu coração esteja totalmente em mim. É isso que eu entendo o que o profeta estava dizendo. E a palavra diz que o Senhor é misericordioso. O Senhor, ele demora para ficar irado. E ele é cheio de amor. Ele é cheio de perdão.
E o intuito do Senhor aqui é chamar o povo ao arrependimento, mostra amor. O amor do Senhor pelo seu povo. Porque ele é um Deus todo-poderoso, ele poderia simplesmente descartar aquele povo. Mas ele chama ao arrependimento. Filho, filha, isso aqui não tá bom. Eu quero sinceridade no nosso relacionamento. Eu quero verdade, eu quero o seu coração verdadeiramente. E ele não descartou o povo. Ele mostrou ao povo que o povo estava errado. Que o povo precisaria se arrepender, voltar-se para ele. Mas nos capítulos mais para frente, o Senhor ele chama o povo ao arrependimento. E ele diz que ele restauraria aquele povo. E ele diz também, antes de ele falar das bênçãos, ele dá instruções àquele povo. Por isso o Senhor diz, volte para mim de todo o coração. Venham a mim com jejum, choro e lamento. Venham a mim com sacrifícios, sim, mas com sacrifícios de todo o coração. Sacrifícios verdadeiros, sacrifícios sinceros. E no capítulo 3, ele promete bênçãos para aquele povo. Ainda no capítulo 2, o Senhor promete restauração, o Senhor promete derramar o seu espírito sobre aquele povo, o julgamento contra as nações e as bênçãos de Deus sobre o povo. O povo estava passando por um momento difícil porque desobedeceram ao Senhor. E ele estava chamando aquele povo a se arrepender-se, a voltar-se para trás, para ele de todo o coração. E foi isso que o Senhor trouxe ao meu coração. Nós estamos vivendo em um tempo em que falar da verdade do Senhor é difícil porque as pessoas não querem ouvir. Nós mesmos não queremos ouvir a verdade, nós não queremos ouvir quando o Senhor nos repreende. Mas se nós quisermos permanecermos na presença de Deus e com a presença de Deus, nós precisamos voltar ao arrependimento. Voltar-se para Deus de todo o coração. Muitas vezes nós caminhamos com o Senhor, mas nós perdemos o foco por tantos motivos. Nós nos afastamos da presença de Deus e às vezes achamos que está tudo bem, porque nós continuamos indo à casa do Senhor, continuamos ofertando sacrifício e aí achamos, não, está tudo legal, está tudo bem. Mas o nosso interior, o nosso coração não anda mais conectado com Deus. Não anda mais verdadeiramente com Deus e Ele está chamando o seu povo ao arrependimento. A palavra de Deus, através do profeta Joel ao povo de Judá, ela também serve para mim e para você. Como anda o seu coração para com Deus? Você está servindo a Deus apenas de aparência ou o seu coração de fato está servindo a Deus, buscando a Deus, andando com Deus? Porque serviço a Deus sem estar com Deus não serve. Não serve. O Senhor não se preocupa apenas com o nosso serviço a Ele. O Senhor se preocupa com o nosso relacionamento. Quando fala de coração, fala de intimidade, de algo profundo. E é isso que Deus quer do seu povo. O Senhor quer que nós oferte sacrifício a Ele, jejum, ore, se consagre, mas de todo o coração. Não com aparência, não, como que eu vou dizer, não servir a Deus apenas de forma exterior, mas que o nosso interior, o nosso coração esteja de fato voltado para Deus. Nosso coração seja sensível para ouvir as repreensões do Senhor e obedecer os direcionamentos. Quando o Senhor ele nos constrange, ele nos mostra os nossos pecados, não é para nos castigar. Ele poderia ter simplesmente castigado aquele povo, mas ele não castigou. Ele primeiro
chamou o povo para se arrepender. Então, nós precisamos fazer uma avaliação de nós mesmos, sabe? Onde que eu estou errando? Muitas das vezes nós não conseguimos enxergar em nós mesmos os nossos próprios erros. E aí nós precisamos orar ao Senhor. Senhor, me mostra onde eu estou errando, destampa os meus olhos, desvenda os meus olhos, para que o Senhor possa me mostrar onde é que eu estou errando. E aí Ele vai nos mostrar. E quando Ele nos mostra, nós precisamos ter coragem e força para buscar a Ele, para que nós possa ser mudado, ser transformado. Porque é isso que Deus quer do seu povo. Um povo que ame a Ele de todo o coração. Um povo que serve a Ele de todo o coração. Um povo que busca de todo o coração. Que se arrepende de fato dos seus erros, dos seus pecados, de coração. Não apenas um povo que fica com remorso e reconhece agora e depois volta a fazer o erro. Não. O Senhor, Ele quer eu e você por inteiro. Ele se preocupa com todas as áreas da nossa vida, todas as áreas. Mas o que mais se interessa é o meu e o seu coração. É a verdade, a sinceridade do nosso coração. Mas Ele se importa com todas as áreas. Então a palavra do Senhor para nós hoje é essa. Observe aonde você está errando. Faça uma autoanálise de você mesmo. E venhamos orar ao Senhor. Deus, gera arrependimento no meu coração. O Senhor está buscando um povo, chamando o povo para se arrepender. Meus irmãos, você que está nos ouvindo, o Senhor não tarda em voltar. Eu sei que a gente tem falado tanto sobre isso, mas o Senhor, Ele não tarda em voltar. E o Senhor não quer nos perder, sabe? O Senhor não quer que nós se perca no caminho, que nós que nós corra a corrida da fé em vão. O profeta aqui não estava falando para pessoas descrentes. O profeta estava falando para pessoas crentes, para o povo de Deus. E nós precisamos estar alinhados com o Senhor. Precisamos voltar a buscar a Deus com todo o nosso coração. Se posicionarmos. Ele nos dá as direções do que Ele quer. Mas nós precisamos voltar para Ele, sabe? Reconhecer os nossos erros, pedir perdão. E aí Ele promete nos reconciliar com Ele novamente. E Ele diz no capítulo 3, quero ler apenas um versículo. Vou ler o 17 e o 18. Diz assim: Então vocês saberão que eu, o Senhor seu Deus, habito em Sião, meu santo monte. Jerusalém será santa, e exércitos estrangeiros não voltarão a conquistá-la. O Senhor está dizendo que o Senhor restauraria aquele povo e habitaria novamente no meio deles. O Senhor não estaria apenas ali perto, ao redor, não. O Senhor estaria com eles, no meio deles. O Senhor moraria com aquele povo, caminharia com aquele povo. E o 18 diz assim: Naquele dia vinho doce gotejará dos montes, e leite fluirá das colinas. A água encherá o leito dos rios de Judá. Uma fonte brotará do templo do Senhor e regerá o vale das acácias. Quando fala de vale, fala de deserto, né? O Senhor estava falando para aquele povo que habitaria no meio deles e que os lugares que estavam mortos, sem água, os lugares que estavam deserto, Ele traria água. Ele traria abundância para aquele lugar. E
o Senhor transformaria a situação daquele povo. O povo não seria mais objeto de zombaria. O povo agora seria um povo honrado. Um povo que realmente caminharia com o Senhor. Então essa é a palavra do Senhor para o nosso coração nessa tarde. O Senhor venha nos dar entendimento da palavra, que o Espírito Santo de Deus possa ministrar na nossa mente, no nosso coração, aquilo que Ele quer falar, que o Senhor venha nos dar graça para caminharmos com Ele. O Senhor perdoe os nossos pecados, nossas falhas e nos ajude a voltarmos para Ele com todo o nosso coração. Que o Senhor venha transformar de fato o nosso coração, que não seja apenas aparência, mas que nós venhamos servir de todo o coração ao Senhor. Que nós possamos até perder coisas, pessoas, lugares, mas que nosso coração ele venha almejar verdadeiramente pela presença de Deus. Que isso seja a única coisa que nós não queremos perder, a presença de Deus. Que as outras coisas não importem mais, mas que a presença de Deus, a presença de Jesus conosco, seja tudo aquilo que nos importa e tudo aquilo que nós desejamos. Que o Senhor nos abençoe, nos conceda graça. Até o próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir.